12. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o pessoal chegar conosco aí. Bispo Marcos Bruno, meu filho, graça e paz. Bom dia. Já quase finalizando aí a parte da manhã. Daqui a pouquinho vamos iniciar a tarde. O ciclo da tarde, né? Glória a Deus. Deus abençoe muito aí. Muito quente aqui na região, tempo virado. Com certeza teremos chuva por aí, mas está muito quente. Deus abençoe a todos que vão chegando conosco aí. A palavra do dia hoje, Deus abençoe. Irmã Sofia, graça e paz, Deus abençoe muito. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar uma palavra, a palavra do dia, a palavra que o Espírito de Deus colocou no nosso espírito para a sua vida, para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus o Cristo, estamos aqui na nossa chacrinha, pela misericórdia de Deus, né? Retirado aqui da cidade, né? A 9 quilômetros de uma cidade, 4 quilômetros de outra cidade, aonde o Senhor nos trouxe para cá aproximadamente, vai fazer 9 anos que nós estamos aqui, vindos de São Paulo, na divisa do Mato Grosso. Deus abençoe a todos que vêm chegando conosco. Deus abençoe para receber essa palavra, a palavra do dia, uma reflexão muito importante. Talvez você esteja enfrentando tribulações, perseguições, dificuldades numa determinada área da tua vida ou até em várias áreas da sua vida. Talvez você está magoado com alguém, triste, com raiva, porque você ficou sabendo pela boca de terceiros que essa pessoa ela tem falado mal de você. Talvez você está sendo perseguido lá no teu trabalho. Talvez você está sendo perseguido no teu ministério, na sua família. E você se sente oprimido, você se sente magoado. Você se sente até com um sentimento de raiva por uma situação assim mais delicada que aconteceu na sua vida. E você guarda isso dentro do teu coração. Isso tem corroído o teu coração. Isso tem todos os dias, quando você abre os olhos pela manhã, já logo esse pensamento vem à tona, você já se lembra daquela pessoa, daquele lugar, ou talvez você acorda para ir no trabalho e fala, eu vou ter que enfrentar aquela pessoa, eu vou ter que olhar nos olhos daquela pessoa que tem tentado me prejudicar muito. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu espírito e dizer para você que a nossa luta, ela não está relacionada com os seres humanos. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, que é a poderosa palavra de Deus,
a palavra que foi enviada e já se cumpriu em vários períodos, em várias dispensações, continua se cumprindo e irá se cumprir assim, pelo qual ela foi enviada e saiu da boca do próprio Eterno. Então, quando nós nos encontramos nessa situação, principalmente você que está magoado, entristecido, sendo perseguido e está sendo caluniado por aquilo que você não fez. Assim como eu já passei por isso muitas vezes, né? Dentro de empresas, no ministério, em várias áreas da nossa vida. Mas a palavra de Deus em Efésios capítulo de número 6, essa palavra é para você, para o nosso espírito hoje, no primeiro dia da semana, né? Hoje, dia 14, dia 13 de novembro, né? Domingo, primeiro dia da semana. E eu tenho certeza que essa palavra, direcionada pelo Espírito Santo, ela vai fortalecer a tua vida espiritual, ela vai fortalecer o teu espírito, ela vai te levar em uma nova direção. Efésios capítulo de número 6, Paulo vai trazer uma revelação poderosa, a carta aos Efésios, ele traz uma revelação dos 7 aspectos da igreja. E quando nós falamos os 7 aspectos da igreja, nós não estamos falando de uma igreja local. Nós estamos falando da igreja, como todos os aspectos que ele revela, e o primeiro aspecto como a igreja como corpo de Cristo. Mas aqui no capítulo 6, ele está revelando a igreja como uma guerreira. Observe, uma igreja, uma guerreira, né? A igreja que somos nós membros ligados uns nos outros, que formamos o corpo onde Cristo é o cabeça. Então, aqui no capítulo 6, já no início do versículo 10, ele está revelando a igreja como guerreira de Deus, o guerreiro de Deus, né? Então, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha lá. Primeiro ele diz, nos demais, irmãos meus, se fortaleça no Senhor. E o que é se fortalecer no Senhor? Existe o selo, a marca do Espírito Santo, existe o batismo com o Espírito Santo e existe ser cheio do Espírito Santo. São 3 aspectos distintos. Então, quando eu me encho de Deus, quando eu oro, quando eu medito nas Escrituras Sagradas, e as Escrituras Sagradas, elas vão me orientar de uma maneira pelo qual talvez eu estou pensando o contrário. Eu estou pensando em brigar, eu estou pensando em discutir, eu estou pensando até em fazer coisas piores, não só com outras pessoas, mas com a minha própria vida. Então a palavra de Deus, ela vai vir, porque ela é a vontade de Deus para a nossa vida, e ela sempre vai contrariar os males que tentam se implantar na nossa mente. Contrariando tudo isso, trazendo todos esses aspectos de angústia, de ódio, de raiva, de mágoa, tá? Então ele vai dizer, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se encha do Espírito, através da meditação da palavra de Deus, né? Quando você levanta pela manhã, você vai orar, e você vai meditar na palavra de Deus, você vai se encher para você poder prosseguir, você poder vencer o dia pela frente, porque Paulo diz
que os dias são maus, os dias são perversos. Então no verso 11 ele vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então se eu não me revisto, se eu não me fortaleço, como que eu vou enfrentar as astutas ciladas do diabo? O diabo é um ser espiritual. Ele usa pessoas, ele lança pensamentos. Ele usa pessoas juntamente com toda a sua hierarquia de anjos caídos das trevas, demônios, para tentar nos afligir, causar um dano. E esse dano, ele começa primeiramente na nossa mente, trazendo um rancor, uma mágoa, um ódio, uma raiva. Então ele está falando que eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus para que eu possa estar firme contra as ciladas do diabo. Por exemplo, você está sendo perseguido, você está sendo ultrajado, todos os dias da sua vida, aquela pessoa tem te perseguido e falado mal de você. Por quê? Porque o mal está usando esta pessoa para tirar a tua paz interior, para que você sinta raiva desta pessoa, ódio desta pessoa. Observe o texto sagrado, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra aquela pessoa, é contra aquilo que está usando aquela pessoa para causar um dano na nossa vida, ou na nossa casa, ou no nosso ministério, ou no nosso trabalho, no nosso casamento, em alguma área da nossa vida, direta ou indiretamente. Então, ele está dizendo que a nossa luta é contra os espíritos, as forças espirituais da maldade, que, claro, que para estar nesse plano físico, precisa de um corpo. E para que haja isso também, essas outras hierarquias que atuam nas regiões celestiais, elas não são dados inflamados, setas malignas nos nossos pensamentos, lançando esses dados inflamados e essas setas na primeira pessoa, como se os pensamentos viessem de mim. Vamos supor, você está sendo perseguido, aquela pessoa está falando mal de você, está denegrindo a tua imagem, então vem aquele pensamento de ódio, de raiva, e você começa a alimentar aquilo, achando que aquele pensamento é seu. E esse pensamento, ele não é seu. Esse é um pensamento que foi lançado para prejudicar a quem? Prejudicar a você próprio. Porque o ódio, a mágoa, o rancor, eles são armas, ciladas que Satanás causam para que nós venhamos ser prejudicados na nossa mente, nos nossos pensamentos, levando isso para o nosso coração, trazendo um dano para a nossa saúde, para o nosso corpo, tá? Porque a raiva, o ódio, a mágoa, ela reflete no nosso corpo físico, traz o nervosismo, né? Que gera talvez um problema de pressão, ou a pessoa fica angustiada, depressiva, e muitas das pessoas até, por causa disso, têm um desejo até de tirar a sua vida, porque acredita que está sofrendo por causa daquilo que tem acontecido, as situações adversas que tem acontecido na sua vida. Então a orientação no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, a palavra século aqui, deste mundo, né? Contra as hostes espirituais, tá vendo aí? Da maldade nos lugares celestiais. Então você vai ver hierarquias que atuam nas regiões celestiais
que está localizado no segundo céu espiritual, chamado céu de Mesorânio. Ali eles estão, até o dia que a Nova Jerusalém, após a grande tribulação, descerá e expulsará Satanás e as hostes espirituais para a terra, tá? No período aí dos 7 anos, da última semana, conhecida como a última semana do profeta Daniel, o último período de 3 anos e meio, onde Satanás será lançado na terra, né? Onde será tocada as 7 trombetas do juízo de Deus e a última trazendo as 7 taças da ira de Deus aí, né? Para o julgamento de toda a criação, o julgamento dos homens ímpios, daqueles também que não amadureceram durante a sua jornada em Cristo aí na fé, tá bom? Então esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu espírito hoje. Já logo que eu me levantei, tomei o meu café, já veio essa reflexão no meu espírito para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Então, essa perseguição, esta luta, esse problema, ele não é de ordem física, ele é causado pelos espíritos, é de ordem espiritual. Então se alicerce, se encha, se fortaleça. Olha lá, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firmes. Então, antes de você sair da sua casa pela manhã, ore. Fala, Espírito de Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso receber da parte do Senhor uma palavra para que eu possa enfrentar este dia, enfrentar essa situação, enfrentar esta dificuldade. E o Espírito Santo estará contigo, porque ele mora no teu espírito. Ele vai te fortalecer, ele vai te renovar e vai te dar revelações espirituais em relação a tudo que está acontecendo com você. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que você tenha um excelente domingo e uma semana muitíssimo abençoada, uma semana tão abençoada como você nunca teve na sua vida. Receba essa palavra de Deus no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.